Você já parou para pensar até onde certos setores estão dispostos a ir para tentar calar uma das vozes mais influentes da política brasileira? Nos últimos dias, uma nova tentativa chamou a atenção: o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa veio por meio de uma notícia-crime protocolada diretamente no Supremo Tribunal Federal por 2 advogados que alegavam que Bolsonaro estaria incitando atos capazes de comprometer a ordem pública e a estabilidade democrática. Mas, por trás desse pedido, há muito mais do que se vê na superfície. Quem são esses advogados? Quais os interesses por trás dessa representação? E por que a Procuradoria-Geral da República se posicionou de forma tão firme contra essa tentativa? Esses são alguns dos pontos que vamos abordar neste vídeo, onde você vai descobrir detalhes que a grande mídia não tem interesse em mostrar. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui vai abrir seus olhos para o jogo político que está sendo travado nos bastidores do poder. E claro, já aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você encontra conteúdo direto, sem censura e sem manipulação. No documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deixou claro que o pedido carece de fundamentos jurídicos e provas mínimas. Segundo Gonet, os relatos apresentados não contêm elementos informativos suficientes que justifiquem sequer a abertura de uma investigação formal. Em suas palavras, os relatos dos noticiantes não contêm elementos informativos mínimos, que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal, justificadora da deflagração da pretendida investigação. Essa manifestação é importantíssima, pois mostra que há ainda dentro das instituições quem esteja disposto a respeitar os limites da legalidade e da Constituição, mesmo quando se trata de um personagem tão atacado como Jair Bolsonaro. Mais ainda, o procurador destacou que manifestações pacíficas, como aquelas feitas por apoiadores do ex-presidente, não configuram crime e estão dentro do que é protegido pela liberdade de expressão. Essa liberdade, ressaltou o PGR, é um direito constitucional balizado pela responsabilidade, mas que não pode ser restringido apenas porque desagrada determinados grupos políticos. O mais curioso é que os próprios autores da ação protocolaram a notícia-crime diretamente no Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, esse tipo de representação deveria ter sido encaminhado ao Ministério Público. Isso demonstra, no mínimo, um desconhecimento básico do processo legal, ou então uma tentativa deliberada de criar uma cortina de fumaça. Aparentemente, o objetivo era mais gerar repercussão midiática e alimentar narrativas do que buscar a aplicação da justiça. E aqui a gente percebe algo recorrente: há uma insistência em transformar manifestações políticas legítimas em crimes, num esforço claro de criminalização do pensamento conservador e da oposição. Esse tipo de estratégia tem sido usada constantemente contra Bolsonaro e seus apoiadores. É um verdadeiro cerco, movido não por provas, mas por interesses ideológicos. E essa postura precisa ser denunciada, discutida e combatida, porque, se a liberdade de um for atacada hoje, a de todos pode ser atacada amanhã. Por isso, é tão importante que a gente continue atento e unido. A decisão de Paulo Gonet joga luz sobre a gravidade desse cenário. E vale lembrar que o próprio Gonet foi nomeado por Lula, o que torna ainda mais simbólica sua decisão de agir com isenção e respeito às leis. Ele poderia ter cedido às pressões políticas e aos holofotes, mas escolheu seguir a Constituição. Isso, por si só, já desarma grande parte das acusações de que o sistema estaria totalmente aparelhado. Há, sim, ilhas de lucidez e responsabilidade dentro das instituições, e precisamos valorizá-las. Gonet ainda lembrou que todas as medidas cabíveis envolvendo Bolsonaro já foram solicitadas no âmbito das investigações em curso, como a denúncia por tentativa de golpe em 2022. Ou seja, não há qualquer razão jurídica para mais uma ação, ainda mais sem base probatória. O que existe, na verdade, é uma perseguição contínua, que tenta a todo custo desgastar a imagem do ex-presidente e afastá-lo da cena política. E você já percebeu que, mesmo com toda essa pressão, Bolsonaro continua sendo uma das maiores lideranças políticas do país? Isso porque ele representa algo que vai além de sua figura pessoal. Ele representa milhões de brasileiros que acreditam na liberdade, nos valores cristãos, na família, no patriotismo e em um país com menos interferência do Estado na vida do cidadão. A tentativa de calar Bolsonaro é, na verdade, uma tentativa de calar todos nós. É por isso que precisamos reagir, nos informar, debater e compartilhar a verdade. A mídia tradicional não mostra esses fatos com clareza. Não é interessante para eles. Mas aqui no nosso canal, o compromisso é com a verdade, com a análise crítica e com a defesa incondicional das liberdades individuais. Se você está cansado de ver a justiça sendo usada como ferramenta política, se você quer entender de fato o que está acontecendo nos bastidores da República, então você está no lugar certo. Aqui,
Não tem filtro, não tem meias palavras. A realidade é dura, mas precisa ser dita. E para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, entra agora no nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político. Lá, a conversa continua em tempo real, sem censura, com alertas, análises e informações exclusivas. O link está na descrição. Não fica de fora, porque a verdade precisa circular, e você pode ajudar nessa missão. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Mostre para eles que existe, sim, uma outra versão dos fatos. Uma versão que não aparece nas manchetes nem nas colunas dos jornais, mas que está respaldada por documentos, por decisões oficiais e, acima de tudo, pelo bom senso jurídico. A manifestação da PGR é um marco. Ela mostra que ainda há resistência institucional contra os abusos e que não se pode mais aceitar qualquer acusação como verdade absoluta. Já passou da hora de as pessoas entenderem que o que está em jogo aqui não é apenas o futuro de Bolsonaro, mas o futuro da própria democracia brasileira. Esse caso é só mais um exemplo de como o sistema vem sendo manipulado para servir a interesses específicos. Primeiro, tentam construir narrativas para desmoralizar o adversário político. Depois, pressionam as instituições para que essas narrativas se tornem decisões judiciais. E quando isso não acontece, a mídia se encarrega de fazer parecer que houve conivência ou passividade por parte dos órgãos públicos. Mas a verdade é que não se pode condenar ninguém sem provas. E o procurador Paulo Gonet foi claro quanto a isso. Mesmo sendo parte de uma estrutura indicada pelo governo atual, ele mostrou que ainda é possível atuar com equilíbrio e respeito ao Estado de Direito. Isso é um sinal importante, e que deve ser destacado. A cada nova investida contra Bolsonaro, fica mais claro para a população que estamos diante de um jogo político perigoso, onde as instituições são pressionadas a agir como instrumentos de vingança e não de justiça. Mas essa estratégia tem falhado. Bolsonaro continua forte, continua presente no imaginário político da população, e cada tentativa de derrubá-lo só fortalece o movimento que ele representa. Nós, que acreditamos na direita, precisamos continuar alertas e ativos. E isso significa compartilhar informação, formar opinião com base em fatos e não em manchetes manipuladas. Significa também defender o nosso direito de pensar, de questionar e de apoiar quem representa os nossos valores. Portanto, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Essa é a melhor forma de nos ajudar a continuar produzindo conteúdo independente e comprometido com a verdade. E reforçando, entra no grupo do WhatsApp, o Xadrez Político. É lá que a gente se encontra todos os dias, para debater, trocar ideias e organizar a resistência. A liberdade se conquista com coragem, com informação e com união. E essa é a nossa missão. Até o próximo vídeo. Seguimos juntos, firmes e fortes.